Insights, o podcast do Bradesco. O segredo desse negócio é você conseguir unir a tecnologia com o ser humano. Não vai ser só a tecnologia que vai ditar o seu negócio. Você precisa ter o critério e o crivo humano lá, até porque as regras podem mudar. As regras que a máquina está aprendendo podem mudar. Né? E se você não tem um olhar crítico do ser humano para dizer que mudou, ela vai continuar fazendo pelo passado que ela sabe. Estou extrapolando agora até a raiz ou supply chain, né? Assim, o comportamento do consumidor muda mais rapidamente hoje, então essas demandas são mais difíceis de você ler. Então isso exige do supply que ele seja mais responsivo, né? Que eu chamo de responsivo. Como é que você reage a uma mudança de cenário? Olá, tudo bem? Você acabou de ouvir alguns destaques de hoje, mas tem muito mais. Eu sou o Fernando Gaudi e este é o Insights, o seu podcast semanal com ideias que provocam um novo jeito de pensar. Temos falado muito aqui sobre os caminhos que a inteligência artificial está criando para o mundo dos negócios. E hoje vamos saber como tem sido o impacto em uma das maiores empresas de energia renováveis do mundo. E é por isso que a companhia volta aqui ao Insights. Nossa conversa é com o vice-presidente de Supply Chain da Raízen, Juliano Tamaso. Juliano, seja muito bem-vindo. Obrigado, tudo bem? Prazer estar aqui, uma honra. Obrigado pelo convite. Também está conosco aqui o Head de Análise de Petróleo e Gás do BBI, o Vicente Falanga. Tudo bem, Vicente? Tudo bem, obrigado pelo convite aí. Então vamos começar falando sobre a cadeia de suprimentos no mercado brasileiro. Eu queria a sua percepção, Tamaso, de quais são os principais desafios que o supply chain tem aqui no mercado brasileiro e como é que a infraestrutura contribui ou aumenta esses desafios de operação aqui no nosso país. Legal, obrigado pela pergunta, é um prazer estar aqui, como já falei. O mercado brasileiro de combustíveis ele vem passando, né, nos últimos aí, talvez 10 anos por transformações importantes. Né? Você tinha no passado uma única fonte de suprimento no mercado de combustíveis, que era a Petrobras, né? E hoje as distribuidoras têm também a importação como uma maneira de trazer produto para o Brasil. Né? Então isso fez com que toda a infraestrutura tivesse que ser repensada. Porque você tinha uma estrutura muito dutoviária entre as refinarias da Petrobras, as bases da Petrobras, e agora você importa produto. Então é outro tipo de infraestrutura, é outro local que você tem que ter essa infraestrutura. Né? Então acho que isso mudou bastante, isso deixa, né, a logística e a cadeia de suprimentos mais complexa, porque você coloca muito mais rodoviário, né? Você tem muito mais transporte rodoviário, então você aumenta a complexidade logística, mas faz parte da abertura do mercado, que eu acho uma coisa ótima, né? A abertura de mercado que houve. Então, assim, só desafia mais a gente a ter uma infraestrutura mais bem localizada, né? A gente fez muitos investimentos, né? Na região norte e nordeste do Brasil, inauguramos um terminal novo recentemente em Santarém, que ele consegue receber navios de grande porte de importação, então otimiza a logística da região, traz emprego, imposto para a região, então assim, um investimento importante numa região que precisa. Então acho que tem essas oportunidades também da gente, né, sofisticar a logística brasileira e mudar e melhorar a infraestrutura. Legal, muito bom. Explica um pouquinho aqui para o nosso público as principais atuações da Raízen. Legal. E como é que ela está inserida no mercado brasileiro e no mercado mundial. Legal. A gente, né, nós como Raízen temos um mote muito ambicioso que é redefinir o futuro da energia. Né, isso nos coloca no centro de uma responsabilidade muito grande. Nós somos uma empresa hoje, né, que tem uma área muito forte de distribuição de combustíveis, que é basicamente a marca Shell. Né, nós somos licenciados à marca Shell no Brasil, então nós temos 8 mil postos no Brasil com a marca Shell. Temos uma área de renováveis, nós somos o maior produtor de açúcar e etanol do mundo. E aí tem muita coisa legal para falar aí, né, porque a gente acredita que o etanol pode ser um combustível super importante para a transição energética. Né? Hoje um carro etanol ele já emite 90% menos CO2 que um carro a gasolina por si, só por você colocar etanol e não gasolina. Então é um produto que tem uma pegada de carbono muito, muito menor do que a gasolina. Estamos presentes, né, em eletromobilidade também, né? Então a gente tem os postos com Shell Recharge, então nós estamos entrando em eletromobilidade também. Temos uma área a gente chama de Raízen Power, que é que está cuidando de toda a parte de geração distribuída, geração de energia. Então a gente está tentando, né, estar presente em todos os elos dessa cadeia nova e do futuro. E acho que uma coisa super bacana, né, que acho que a gente tem se posicionado muito fortemente, é com o etanol de segunda geração. Né? O etanol de segunda geração é um etanol feito através do bagaço do etanol da primeira geração.
E Então, como é que é o da primeira geração? Só para todo mundo... Você na verdade é uma indústria, né, que você tem a cana-de-açúcar. Então você moe essa cana-de-açúcar, e esse caldo você fermenta para virar etanol e você faz um processo na fábrica para virar açúcar, né? Então da cana-de-açúcar sai açúcar e etanol, né? Então a gente exporta açúcar e exporta etanol também. Só que um subproduto deste etanol é o bagaço. Sabe o caldo de cana? Quando você vai tomar caldo de cana na feira, não sobra Aquele que o pessoal joga fora. Isso. Aquilo nós jogávamos fora também. Na verdade, aquilo era um problema, porque aquilo criava um resíduo na indústria que a gente, né, não tinha muito o que fazer. E hoje, a gente reprocessa esse etanol, esse bagaço, e ele faz 50% mais etanol. Então, por que é legal, né? Porque você, primeiro, é uma economia circular, né? Você está pegando o seu resíduo e transformando em energia de novo. E para os países de exportação, a gente exporta 100% desse etanol para a Europa e Estados Unidos. Ele é considerado um combustível à base de resíduo. Então, é a classificação mais avançada que você pode ter, é um combustível feito de resíduo. Que se assemelha a você, por exemplo, usar óleo de cozinha para fazer combustível. Então, este etanol tem essa mesma classificação. Então, o etanol que a gente está exportando, ele 100%, a gente está investindo bastante. A gente está com 2 plantas operando e construindo mais 2 agora este ano. Nós inauguramos agora recentemente, né? Saiu na mídia, então posso comentar, a gente saiu na mídia agora recentemente a inauguração da planta. E a grande aposta nossa de transição energética, porque é um combustível feito de resíduo, ele é drop-in, o que a gente chama de drop-in, na verdade, né? Ele está pronto para uso, né? Você não tem que ter adaptação nenhuma, né? Você tem a infraestrutura, né? Então, acho que essa tem sido a grande aposta da Raízen como um veículo de transição energética, né? E o mundo precisa desse tipo de combustível para setores que vão ser muito mais difíceis de você eletrificar. Dificilmente você vai eletrificar um avião. Dificilmente você vai eletrificar um navio de transporte, por exemplo. Um navio que vem da China para cá, com container. A bateria não é eficiente. Né? Então, esse tipo de combustível, ele é muito bom porque você consegue misturar ele, ou você consegue usar ele como combustível na matriz atual e na infraestrutura energética atual. Muito bom, Tamásio. Explica também um pouquinho qual é o papel da cadeia de suprimentos do supply chain dentro dessa intrincada... desse intrincado esse ecossistema que você acabou de falar para a gente. Né? A área de supply chain da Raízen hoje, né, ela é responsável por movimentar toda e qualquer molécula produzida. Né? Então, açúcar, etanol, gasolina, diesel, tudo é movimentado pela área do supply chain. Né? Então, a gente tem 70 terminais no Brasil hoje de combustível. Né? Então, temos 70 aeroportos, porque a gente também fornece combustível de aviação. Né? São 70 aeroportos e 35 usinas. Então, todo esse ecossistema gira, né, com mais ou menos 4.000 caminhões rodando pelo Brasil inteiro, 24/7, né, transportando produto aí por todos esses terminais e abastecendo o Brasil. Né? A Raízen hoje abastece mais ou menos 1/3 do Brasil com o combustível dela. Então, assim, esse é um pouco do que a gente faz. Né? Então, comigo lá tem toda a parte de terminais, né, toda a parte de logística, e aí terminais incluem aeroportos e usinas, toda a logística... e toda também a parte de engenharia está comigo. Então, infraestrutura novas infraestruturas como o Santarém, que inauguramos, também faz parte do supply chain da Raízen. A gente que olha essa cadeia toda. Né? Então, a gente está presente em tudo que é movimentação de produto, passa pela gente lá na Raízen. E Tamásio, vocês desenvolveram um sistema interno de vocês chamado Integra, né? Isso. Quais foram os desafios que vocês, para melhorar a logística basicamente, né? Quais desafios vocês encontraram para desenvolver esse sistema e o que melhorou, o que mudou desde que ele foi implementado? Legal a tua pergunta. É que, como eu falei antes, né, o sistema logístico brasileiro, ou para a gente, ele ganhou muita complexidade quando você teve que importar produto e quando você... outra coisa que, né, mudou bastante no Brasil, né, a gente, de maneira correta, né, tem aumentado a participação do biocombustível na matriz. Né? Então, a gente aumentou o percentual de biodiesel na matriz brasileira, tem o etanol, que é misturado à gasolina. Só que o etanol e o biodiesel, eles estão nas suas usinas, nas suas localidades, e a maioria delas no interior do país. Né? Então, quando você tem essa complexidade toda, que é de um lado, você abastecer 8.000 postos, e de outro você coletar esses produtos em diversas origens diferentes, é que a tecnologia tem que funcionar. Né? Porque senão é muito complexo você administrar isso de maneira sem a tecnologia. E basicamente o que a gente tem feito, né, com o Integra é como é que você, através da sensorização de toda a sua cadeia, você consegue responder mais rápido às necessidades de suprimento.
Né? Então, hoje, um caminhão da Raizen, eu sei onde ele está, real time, eu sei onde ele tem que ir real time, eu sei o estoque, eu sei o tanque que esse produto tem que entrar numa base minha e a fila que ele tem que entrar. Então, um caminhão ele sai de uma usina hoje já agendado num terminal meu, numa baia específica, para um tanque específico. E as mudanças de rota também são feitas real time, porque eu fico sempre usando algoritmos, né, para você ficar otimizando a minha cadeia logística todo o tempo. E a gente sabe que na prática sempre tem imprevisto, né? Sejam climáticos, outros tipos de imprevistos que vão ensejar nessas mudanças de rota, certo? Exatamente isso. E aí quando você tem... como é que você combina todas essas variáveis? Então você tem que usar a tecnologia e algoritmos, né? Mas assim, isso tudo começa, né, com você poder tirar informação de tudo, né? Você conseguir sensorizar toda a sua cadeia e a partir daí sim você vai usar seu algoritmo de AI para você poder otimizar. Mas o grande lance que a gente fez, né, foi que eu sei de tudo a todo tempo, né? Eu tenho o dado quente, que a gente chama, né, o dado real a todo tempo. E essa sensorização, ela foi feita com integração de chips nos veículos? Qual é o mecanismo? A própria evolução da eletrônica embarcada dos caminhões, por exemplo, ajuda a gente nisso. A gente pega informações direto do computador de bordo do caminhão, né? E claro, a gente também tem o nosso software dentro do caminhão, né, o nosso hardware dentro do caminhão e software que coleta as informações que a gente precisa, né? Porque o que a gente tem também, né, eu não posso deixar de mencionar, que a gente transporta produto perigoso. Né? Então segurança para a gente é um valor inegociável. E a tecnologia tem nos ajudado bastante nisso. Né? Cada caminhão nosso hoje tem 6 câmeras instaladas. Todo e qualquer caminhão que você vê da Raizen andando por aí tem 6 câmeras. E uma delas é uma câmera de fadiga, que você está tentando prever se o motorista tem, por exemplo, um problema de cansaço, alguma coisa, a gente consegue intervir. Né? Então, acho que a tecnologia veio, né, para a gente como um grande aliado na segurança, né? Porque imagine que você consegue monitorar esse caminhão com 6 câmeras 24/7. Né? E você tem, inclusive, a câmera de fadiga para evitar um problema maior. Né? E você consegue dizer onde ele está a cada momento. Isso ajuda muito na tomada de decisão. Né? E o que a gente faz hoje, né, é que a gente consegue... uma semana antes do plano logístico rodar, você otimizar o seu sistema inteiro. Então você pega toda a sua demanda, onde você está, onde está cada um dos seus caminhões, e aí você joga isso num algoritmo gigante que otimiza todo esse negócio. E claro, esse plano, como você falou hoje, todo dia ele é revisado. Né? Então eu consigo... Qual é a vantagem que a gente tem hoje? Eu consigo revisar isso em quase que imediatamente. Imagina que é um negócio que demorava semanas para você revisar. A quantidade de variáveis que você tinha que colocar hoje, você joga no algoritmo e ele revisa para você em 30 minutos. Entendi. Né? E aí você pode pode roteirizar novamente, mudar algum plano que você tem para aquele dia. Né? Então, esse tipo de tecnologia tem nos ajudado demais. Acho que, né, toda a evolução da tecnologia e de AI, ela precisa ter ainda o olhar humano, né? Eu acho que isso é uma coisa que ainda a gente está se acostumando, então ainda a gente olha, né? A gente tem um julgamento humano, eu acho que ainda tem um julgamento humano para você, né, tomar a melhor decisão, porque na verdade todo o algoritmo é baseado em regras que você colocou lá dentro, né? Sim. Então se alguma regra dessa não tiver um parâmetro correto, você não vai ter o resultado que você espera, né? Então a gente está nessa jornada hoje, não é um negócio simples, né? Porque você tem que mudar o mindset das pessoas também, né? Não é simples você falar para a pessoa, não, agora aquele algoritmo vai fazer o que você fazia a sua vida inteira, né? Então, assim, acho que tem um mindset cultural importante que a gente precisa mudar também e a gente está apostando muito, né? Que esse mindset é um mindset que a gente vai ter que ter para o futuro, né? Muito bom. E certamente foram feitos investimentos significativos para atingir todo esse patamar tecnológico. E uma discussão muito importante em relação a novas tecnologias é o retorno financeiro, o retorno operacional. Então, toda essa otimização que vocês têm feito, vocês já conseguem medir isso? Vocês já conseguem ver os resultados? Sem dúvida nenhuma, talvez essa seja uma grande vantagem de você ter os dados, né? Você consegue iluminar, você consegue colocar luz nos custos reais, nas eficiências que você pode ter. Acho que essa é uma grande vantagem de você ter isso, né? Então, assim, o que a gente vem investindo bastante, a gente investe quase cerca de 30 milhões por ano, mas com uma expectativa de retorno de 250 milhões, que inclusive nós atingimos em março agora 250 milhões de redução de custo em supply chain na Raizen com as otimizações que a gente faz. Aí, né, como é que você mede isso? Algumas coisas são, a gente diminuiu drasticamente o ciclo logístico.
O que eu chamo de ciclo logístico, né? Do tempo de o tempo médio, tô falando, né? Do caminhão sair de uma usina, por exemplo, e chegar numa base minha. Então nós dividimos esse tempo nos últimos 4 anos e 8 horas. Né? Então quando você faz isso, a derivada direta são 350 caminhões a menos. Óbvio, você está rodando mais com aquele caminhão, você precisa de menos caminhão. Menos caminhão, menos custo logístico, mais eficiência, menos pegada de carbono. Então você ainda assim, né, tem uma pegada menor de carbono, porque você está emitindo, obviamente, usando menos caminhões para rodar. Então, é dessa maneira que a gente mede, né? Então, assim, uma vez eu falei isso, né? Assim, me perguntaram qual é a grande inovação tecnológica. Assim, o que me permitiu usar isso tudo foi uma visão muito de centralização e sistêmica, né? Onde você integra todos os seus ativos fixos e móveis com uma única visão. E aí você consegue medir todas as variáveis, porque o seu tanque de um terminal está impactado pela oferta e demanda, né? Ou seja, está vendendo mais ou menos, esse tanque captura isso, né? O volume dentro captura isso, né? E aí, a gente conseguindo capturar os tempos e movimentos do caminhão, você tem vamos dizer, o ciclo logístico ótimo. Porque o meu sistema hoje, o nosso sistema hoje, ele está conectado na usina que eu vou buscar também. Então, eu agendo desde a usina, da origem, né? Eu pego um slot ótimo lá. Qual é o slot ótimo? É tal hora. Então, eu vou naquela hora. E na descarga a mesma coisa. Qual é o slot ótimo? Onde é que eu vou ter a baia onde você para o caminhão para descarregar? Onde você vai ter a baia disponível com um tanque que precisa do produto. Né? Então a gente define terminal, baia e tanque de maneira automática. Né? E isso fica inteirando todo dia, algumas vezes por dia. Né? Então, respondendo a tua pergunta, né, a gente mede porque a gente diminuiu muito o ciclo, a gente mede o ciclo porque a gente está todo sensorizado. Quando eu preciso de 350 menos caminhões, uma operação de 3.500, 4.000 caminhões, é relevante também, são 10% a menos de caminhão rodando emitindo CO2, né? E assim, né, você mostrou quão importante foi colocar esse sistema na companhia, até porque você falou que reduziu 250 milhões de reais de custo, né? Nos últimos 3 anos. Isso é bastante relevante. Agora, como é que você integra pessoas, né, e treina pessoas para operar esse sistema também? Como você mesmo disse, depende também um pouco de pessoas. E toda empresa que inova muito, que é o caso de vocês, no caso de etanol de segunda geração, às vezes, né, falta pessoas, né, falta suppliers. Como é que foram as dificuldades de você integrar esse sistema ali dentro? É mais legal contar hoje, né? Mas assim, não foi simples, né? Porque eu acho que tem muita coisa na tua pergunta, né? Primeiro tem uma questão de mindset, né? Um mindset de tecnologia é um mindset que não é usual. Às vezes você, né, precisa forçar um pouco esse mindset. E eu acho que uma coisa que a gente viveu muito essa dificuldade, tá? De recurso, né, quem é o cara de business, quem é o cara de tech, né? A gente viveu muito esse dilema e era um cobertor meio curto, né? O cara de business não entendia tanto de tech, o cara de tech não entendia nada do seu business. O que a gente fez lá, e aí a minha área de supply chain, por causa desse programa, inclusive, a gente criou uma área que tem business e tech junto. Entendeu? Então a gente juntou as duas coisas, né? Então não tem uma área tem uma área que cuida do Integra, que tem uma equipe multidisciplinar, por assim dizer, mas que está debaixo do mesmo head. Entendi. Então não tem mais assim uma divisão de tecnologia e business. Eles estão no mesmo time, respondendo para a mesma linha de comando, vamos dizer assim. E isso a gente só aprendeu muito depois. Então a gente bateu muita cabeça antes. Não, mas tá faltando cientista agora. Não, agora tá faltando... Cara, quando a gente juntou tudo numa única área, e aí uma única área mesmo, né? Então não é uma área, não é o tech emprestado. Não, o cara é desta área. Isso melhorou. Por quê? Porque você começa a disseminar também conhecimento, né? Quando você concentra tudo nessa área, você não tem o cara de tech que vem, né? O cara tá do time. E o cara do business também se sente no time. Então, quando você começa a trocar esse conhecimento entre a área de business e a área de tecnologia, aí você tem um ganho importante. Né? Mas, assim, realmente foram anos, né, da gente... primeiro mudar o mindset, porque você faz as coisas do mesmo jeito há 20 anos, por que você vai mudar há 10 anos? Por que você vai mudar? Né? Você tem que ganhar confiança no algoritmo. Não é simples isso, tá? Não é simples. A gente passou e passa, tá? A gente tem... Né, eu estava numa reunião, né, com alguns transportadores nossos, né, há um tempo atrás, e se houve algum ruído lá, será que é o algoritmo que... Sabe, você tá olhando esse negócio, tem que olhar esse negócio com muito cuidado. Por isso que eu acho que a tua pergunta, né, e a minha resposta tem a ver o seguinte, né? O segredo desse negócio é você conseguir unir a tecnologia com o ser humano.
Não vai ser só a tecnologia que vai ditar o seu negócio. Você precisa ter o critério e o crivo humano lá, até porque as regras podem mudar. As regras que a máquina está aprendendo podem mudar. Né? Se você não tem um olhar crítico do ser humano para dizer que mudou, ela vai continuar fazendo pelo passado que ela sabe. Sim. Né? E o que a gente tem acompanhado hoje é que esse negócio só muda, né? Então tem um grande desafio de aprendizado das coisas novas que acontecem no mercado e da sua capacidade de responder, que o humano ainda tem que interferir. É claro que a máquina, com o tempo, ela vai capturando, óbvio, né? A gente adora usar AI lá, mas assim, estamos nessa jornada também de concatenar essas coisas todas juntas, e não é tão simples mesmo. Entendeu? Interessante. É verdade, assim, a gente tem algumas experiências num setor totalmente diferente, setor financeiro, especificamente na Asset. Eu sou coordenador de uma célula de IA generativa e a experiência é exatamente essa que você comentou. Ou seja, quando você tem um time multidisciplinar com técnicos, pessoas da área de negócio, trabalhando juntas, engajadas, entendendo as dificuldades, entendendo os desafios, a solução invariavelmente acaba sendo melhor, né? Então, a gente também tem aplicado alguns projetos muito interessantes à inteligência artificial para análise automática de relatórios corporativos, atas de bancos centrais, enfim, algo muito bacana. E falando em inovação, também tem um projeto que chama bastante atenção que vocês têm em desenvolvimento, que é o de caminhões elétricos. Então, conta um pouquinho aqui para o nosso público o que é esse projeto, como vão ser esses caminhões. Poxa, acho que eu comentei um pouco antes com vocês, né? A gente está, né, estamos muito, muito conectado a tudo que tem vindo, né, sobre transição energética, né? Então, e obviamente, tem um desafio muito grande de como é que você eletrifica a frota pesada de caminhões, né? Porque eu tive com alguns executivos de montadoras e montadoras, obviamente, europeias, né? E assim, olha, não, mas o meu caminhão roda 400 quilômetros. Não, mas 400 quilômetros para mim não funciona no elétrico, né? Não funciona, gente. Para o Brasil, 400 quilômetros não é uma distância gigante, né? Você mal cobre o... Pelo contrário. Né? Mas para a realidade europeia é mais palatável, né? Sim. Mas para curtas e médias distâncias, o caminhão elétrico pode funcionar e ele se torna mais eficiente. Como é que a gente começou a fazer isso? A gente tem um caminhão elétrico rodando dentro do aeroporto de Guarulhos, que abastece as aeronaves. Então ele fica dentro do aeroporto de Guarulhos, né? Ele é um daqueles caminhões que ficam debaixo da asa do avião, né? Para abastecer os aviões. E ele tem um Shell Recharge dentro do aeroporto de Guarulhos. Nós colocamos um Shell Recharge lá dentro. Então ele vai lá, faz o abastecimento da aeronave, volta, recarrega. E assim, está sendo uma experiência excepcional, porque você tem um circuito controlado, né? A distância é curta e é super eficiente, né? Zero emissão de carbono, é claro, né? E tem sido bacana, porque algumas companhias aéreas querem só que o caminhão elétrico abasteça as aeronaves dela para falar, olha, nós estamos abastecendo aqui com um caminhão elétrico, né? Então a gente está testando isso faz mais ou menos um ano que a gente está testando esse caminhão. Para essas curtas distâncias, a gente acredita que pode ser um caminho, como por exemplo o Mercado Livre faz, né? Algumas empresas de logística hoje usam para pequenas distâncias o caminhão elétrico. Para longas distâncias, para a grande maioria das rotas brasileiras, a gente vê com uma certa dificuldade que o elétrico consiga ser mais eficiente, né? Então, a gente está testando nas curtas distâncias o elétrico, tem alguns testes também feitos com biogás, né, para abastecer caminhão, e estamos nessa, estamos testando, tá? Hoje o que tem de legal, acho que para essas curtas distâncias, para o aeroporto, por exemplo, está sendo uma experiência muito bacana. E tem alguma outra inovação, especificamente na sua área de supply chain, que você tem identificado como revolucionário, que vai trazer alguma mudança para esse mercado? Assim, acho que a evolução, né, da cadeia de supply chain hoje, né, primeiro que ela tem que ser muito mais responsiva, né, as demandas não são mais tão claras, né, o comportamento, estou extrapolando agora até a raiz ou supply chain, né, assim, o comportamento do consumidor muda mais rapidamente hoje, então essas demandas são mais difíceis de você ler, então isso exige do supply que ele seja mais responsivo, né, que eu chamo de responsivo, como é que você reage a uma mudança de cenário? Né, um pico de demanda ou qualquer coisa, ou uma interrupção, como você me disse hoje, né, climática até, né, então assim, acho que hoje a gente trabalha muito em ser muito responsivo,
E eu acho que talvez no futuro, né, a gente possa até ter sistemas diferentes integrados, né? Diferentes indústrias podem integrar o mesmo sistema logístico, porque o ativo está lá, né? Então você poderia até integrar diversos sistemas logísticos. Não é uma realidade tão comum ainda, né? Não é uma coisa tão difundida, já acontece, não estou falando uma coisa que não aconteça ainda, né? É como você pudesse compartilhar ativos entre várias indústrias. Nosso caso é mais complicado, porque é uma indústria onde a segurança é um valor negociável. E, por exemplo, né, o equipamento, um caminhão médio no Brasil tem, sei lá, grandes números, 10 a 15 anos de idade. O nosso tem 3. E aí isso ajuda pra caramba, né? Porque a manutenção é diferente, o consumo de combustível é menor porque o caminhão é mais moderno, tem muito mais tecnologia de segurança embarcada. Então, assim, é uma indústria diferente, é uma indústria muito exigente pelo propósito de segurança que não tem como sair, né? Então, eu estou vendo muita gente hoje, obviamente, usar cada vez modelos mais potentes de otimização, como eu comentei um pouquinho aqui hoje com vocês, né? E tem essa coisa de como é que você olha a logística de maneira onde os sistemas podem se integrar, né? Então, várias cadeias logísticas se integrando no mesmo ativo. Essa é uma coisa que está acontecendo também, eu já vi acontecer em algumas indústrias recentemente. Isso, inclusive, até fazendo gancho, uma das tendências aí tecnológicas é a integração do blockchain com o IoT, né? Internet of Things, que é a internet das coisas, que máquinas se comunicando, né? Que permite você a ter mais rastreabilidade, mais confiança na sua operação. Perfeito. Vocês já estão usando isso? Isso permite diminuir o número de acidente, né? Vocês já estão olhando isso, enfim. A gente hoje, né, como eu te falei, né, todo o meu ativo hoje, ele está conectado. Né? Então, um tanque meu está conectado a uma rede que está conectada ao meu sistema de otimização. Né? Então, essa questão, né, da internet das coisas, né, ela está muito presente porque eu preciso desses dados em real time para tomar algumas decisões. Né? Hoje, dentro da Raizen, a área do supply é a área que mais consome dados da empresa. É mesmo. Por causa disso, da necessidade. Primeiro são dados rápidos e quentes, que a gente chama, né, dado quente, rápido, e muita coisa variando ao mesmo tempo. Então a gente consome muito dado hoje, né? Acho que a gente tem um desafio até legal, assim, né, da tua pergunta de o uso correto do dado, né? Porque tudo ao mesmo tempo é muito caro também, né? Sim. Então, assim, como é que você... Hoje a gente tem, né, a gente analisa isso, né? Qual é a frequência, qual é o dado que eu preciso realmente aquele dia, aquele minuto, aquele segundo, porque isso, obviamente, vai incorrer em mais custos, né? Então a gente está nessa jornada. Mas, respondendo a tua pergunta, a gente tem hoje já tudo muito conectado, Legal. né? E sempre buscando a redução do ciclo logístico, né, o ganho de eficiência, né? Você conecta toda uma agenda também de você emitir menos carbono, né? Então a gente está muito nessa hoje de que todos os meus ativos, e aí você pode chamar isso, né, que eu falei sensorizado, né? Você pode chamar isso de internet das coisas, né? Como um tanque meu fala com um sistema que fala com um caminhão, porque o caminhão está chegando, não está, o tanque tem espaço disponível, então isso acontece já hoje. Legal. Né? Isso tem acontecido hoje na raiz, na área de supply chain. E mais uma vez, né, veio de necessidade de segurança, como eu falei, né, como é que você controla a tua operação, né, a gente transporta 30 bilhões de litros por ano. Sim. Né, 30 bilhões de litros por ano de combustível muita inflamável. Então, assim, se você não tiver isso muito, muito controlado, né, e é muito legal que as câmeras ajudam a gente a aprender, né, com os incidentes. Quando acontecem, você aprende, porque você tem o dado, você consegue ver a imagem, você consegue entender, você consegue ver a reação do motorista. O treinamento que a gente fez para ele aqui de direção defensiva, como ele usou. Né? Então, a gente hoje tem usado muito dado também como uma maneira de você aprender com aquilo, né? E tem isso tanto em segurança como em eficiência. Por exemplo, hoje, como eu capturo todos os dados dos caminhões, eu sei qual é o motorista meu que é mais eficiente. Entendi. E aí você começa a replicar esse modelo dele ser eficiente. Por que ele é mais eficiente que outros? Entendi. Né? Então, esse tipo de coisa, quando você tem o dado, você começa a tomar essas decisões, começa a aprender e tornar o sistema mais eficiente. Bem legal, entendeu? bem legal. Vamos falar agora um pouquinho dos desafios, né? Então, você acabou de comentar, você tem uma abundância de dados, mas também se usar todos os dados disponíveis acaba ficando muito caro. E aí, quando a gente pensa em modelos de machine learning, inteligência artificial, dado é um insumo fundamental. Isso. Mas além de você tratar o dado de uma maneira adequada e usar o dado de maneira parcimoniosa, quais são os outros desafios que vocês veem
no uso dessas tecnologias em relação à aplicação para supply chain? O que eu tenho mais pensado, lido e visto hoje, né, é o equilíbrio entre a máquina e o ser humano tomando decisões, entende? Assim, como é que você... Porque, na essência, se você deixar um algoritmo rodar, ele pode ficar até mais burocrático do que você é sem ele, né? Porque ele está dentro de como eu falei hoje, dentro de um conjunto de regras. E se as regras forem burocráticas, você vai ter uma resposta burocrática. Então, o algoritmo não faz nada, né? Ele não otimiza nada. Ele está só tornando a sua vida mais burocrática, né? Então, acho que o que a gente tem visto e o que eu tenho tentado, né, medir, e não é uma ciência tão fácil assim, né? É o equilíbrio entre o uso massivo de dados, né, e o julgamento humano, que eu chamo, né, a interferência humana, né, a opinião humana, né? Então, como é que você congrega essas duas coisas e a que nível você vai fazer isso? Eu acho que é um desafio importante, porque todo mundo quer ter AI hoje, todo mundo quer ter um otimizador, todo mundo quer usar tudo, mas assim, nem todo mundo está pronto para isso. E aí tem a ver com o que você falou de cultura, mindset, da pessoa, da organização tá pronta para isso. Né? Dentro da Raizen, né, a área de supply chain foi a primeira a usar esse modelo de business e tech junto. Então, assim, mesmo uma empresa que tenha talvez um DNA legal de inovação, não é uma coisa que todo mundo tá olhando isso, business tech, né? Você tem que aprender, a empresa precisa aprender como é que... E é legal que a gente tá aprendendo muito e consegue replicar. Mas então, acho que assim, para mim esse perfeito equilíbrio, que eu não sei se a gente já chegou nem na Raizen nem no mundo ainda, sobre o que o AI vai fazer e o que o humano vai fazer como julgamento, como, né, tomar decisão, acho que é um desafio importante para o mundo. Super complexo. Inclusive, se a gente olhar as regulamentações que estão sendo... A Europa já tem uma regulamentação sobre IA, o Brasil tem discussão, inclusive no Senado atualmente está em discussão, está sendo pautado, e esse é um dos pontos fundamentais, né? Então, alguns usos da inteligência artificial provavelmente vão ser classificados ali como de alto risco, de risco médio. Aí necessariamente você tem que ter a interação do ser humano, mas a gente está no começo, estamos aprendendo, mas eu também não tenho dúvida que essa interação do ser humano com a máquina vai trazer algo mais eficiente do que a gente tem hoje. Eu acho que, né, por obviedade, né, trabalhos muito repetitivos, muito operacionais, obviamente você consegue ter a máquina. Como já tem algumas coisas hoje, né? Sim. Acho que você consegue... Eu consigo ver mais facilmente isso acontecendo, né? Mas quando você tem os cenários mudando muito rápido, por exemplo, você tem um problema. A máquina precisa aprender que mudou o cenário. Né? E quando acontece uma coisa que nunca aconteceu... Exatamente. E acontece. Acontece. É raro, mas acontece muito. A vida real é esta, né? Então, assim, acho que esse é um desafio. Por isso que, né, o que eu tenho visto, né, e tentado me atualizar sobre esse assunto, é que esse é o desafio, né? Como é que você consegue fazer essa conexão, esse balanço entre o que a máquina está te dando de resposta e o quanto a interação humana é necessária nesses momentos. Entendeu? Legal. E assim, acho que você tocou já um pouquinho no ponto, né? Como que o Integra reduz a pegada de carbono da operação de vocês. Se você puder dar mais alguns exemplos, e também em quais outras áreas você acha que a Raizen poderia usar esse tipo de tecnologia, inteligência artificial? Por exemplo, eu fico pensando, além da logística, né? A Raizen vende o E2G, ela está nessa proposta de tentar precificar o E2G de uma forma mais correta. Às vezes você pode usar isso, comprovar que aquela cadeia é limpa, né? Se puder falar um pouquinho sobre isso, acho que seria bem bacana. Do lado de supply, né, as nossas medidas, né, têm sido muito, muito claras, né? É quanto eu consigo reduzir o número de caminhões que eu opero, vamos dizer assim, né? Como é que eu consigo diminuir meu ciclo logístico? E isso claramente a gente consegue ver, né? Isso é muito fácil de você medir, né? O número de caminhões e o ciclo logístico, como a gente tem a sensorização toda, a gente consegue medir. Então a gente tem usado... esse tem sido... E obviamente o seguinte, né? Uma coisa que é legal é quando você... Como eu te falei, né? Quando você tem um caminhão que tem 3 anos e não tem 15... Sim. Um caminhão de 15 anos atrás poluía talvez 20 vezes mais do que polui hoje. Entendi. Né? Então isso tudo são medidas que vão reduzindo a tua pegada de carbono. Né? Então assim... Então a linha é muito... E assim, né? Eu acho que pensar em segurança como a gente pensa, né, e preservação da vida também é ESG. Sim, com certeza. Né? Então acho que social. é social, cara. Não tem... A gente impacta muita gente.
Sim. né? Cada motorista nosso, né? São 5.000 motoristas, né? E cada um com as suas famílias. Então, assim, hoje a gente vai além do motorista, né? A gente tem programas de recompensa para motorista, onde a gente leva a família inteira dele para resolver, para ter a mesma experiência que ele. Uhum. E isso faz uma diferença enorme, né? Então ele vê a família, ele vê a família tendo orgulho do trabalho que ele faz, né? Então, assim, acho que tem uma responsabilidade muito grande, eu sempre falo isso, né? De a gente impacta lá a gente depende, né, de 5.000 motoristas levando 30.000 litros de combustível por aí, todo dia, e vocês conhecem um pouco do Brasil, das estradas, das rodovias brasileiras, né? A responsabilidade que a gente tem, né, em manter esse cara treinado e manter esse cara bem, né? Porque se ele não tá bem, ele não dirige bem, Uhum. e eu posso ter um problema, Uhum. né? Então acho que tem várias coisas nesse trabalho que me deixam feliz, né? Legal. Inclusive esse impacto social enorme que a gente tem. Mas falando sobre outras áreas, né? Hoje todo o nosso canavial também, ele é todo já mapeado, Interessante. e a gente já usa a inteligência artificial para saber onde é que eu jogo mais fertilizante, menos fertilizante, que planta precisa mais, que planta precisa menos, que região está com mais água, com menos água. Tudo isso já está em AI para a gente, já está em otimização. Então a gente tem usado bastante AI nesses processos que são muito complexos, né, de você analisar, né? Então quando você tem uma necessidade muito grande, né, a gente tem, sei lá, 100.000 fazendas, sei lá. Então como é que você determina a quantidade de fertilizante por canavial que você tem que jogar? Então isso tudo está em AI também hoje na raiz. Então assim, a gente usa a tecnologia. O nosso CEO teve aqui já uma vez, o Ricardo Mussa. Ele é um entusiasta também, acho que, Uhum. né? Então isso ajuda, né? Ele gosta muito dessa pegada. E acho que é para ajudar a resolver nossos problemas complexos, né? Sim. É o que a gente não consegue resolver humanamente, né? Então foram diversas interações, diversas coisas. A máquina vai ter que ajudar a gente a fazer, Sim. né? Então é muito nessa linha. E ainda nessa pegada ESG, que claramente está no DNA aí da Raizen, em relação aos parceiros, vocês têm algum programa de estímulo à inovação, à sustentabilidade? Como é que esse tema é tratado em relação aos parceiros? Não, sem dúvida, né? Eu até dividindo, né, em duas partes da resposta. A primeira, eu acho que, né, a gente opera hoje na área de supply chain aqui com mais ou menos 35 ou 40 transportadores só, né? Então e todos eles são avaliados anualmente sobre critérios de SSMA, de saúde, segurança, meio ambiente, SG e também, obviamente, toda a operação, né? Quantidade de violações. Para vocês terem uma ideia, a gente tem mais ou menos 5.000 motoristas, como eu falei. A gente tem vamos dizer assim, um concurso anual, né, que premia os melhores motoristas do Brasil, né? Então, eles vão fazendo competições regionais. Primeiro que esses motoristas não podem ter nenhuma violação. Violação é velocidade, freada brusca, cara, assim, tem dezenas de critérios para que ele não tenha não é uma violação só, uma multa não, é violação nossa do comportamento que eu espero dele. Entendi. Tirar a mão do volante, Uhum. né, tem vários, né? Então, para você participar, você não pode ter nenhuma violação. E esses que não têm nenhuma violação, eles participam de etapas regionais onde eles, na prática, manobram um caminhão, dirigem, então tem provas práticas de perícia no volante, e os 50 melhores vão para uma final que eu comentei com vocês aqui, né? De que a gente leva as famílias, eu tive lá pessoalmente. Então, assim, para mim isso é uma boa e uma grande demonstração de engajamento da cadeia. Então, eu sempre falo que esses transportadores têm a mesma cultura que eu tenho. De SSMA, de SD, de respeito à vida. Uhum. Do lado da produção de etanol, que obviamente é um ambiente maior e mais complexo, a gente tem um programa desde o início da Raizen que chama Programa ELO, que é um programa de capacitação de produtores de cana. Então, 93% da nossa cana hoje está dentro desse produto, né? Então, o que é isso? É uma jornada de 10 anos já, a Raizen de 2011, né, de hoje até 13 anos já, onde a gente treina, a gente audita, a gente monitora. Por quê? Porque hoje o nosso etanol é mais exportado do que usado no mercado interno. E o mercado externo também exige a gente a traceability, a rastreabilidade desse negócio, entendeu? Então, para a gente é super importante, né? E é um setor sensível, né? Um setor muito sensível. Então, a gente usa este programa ELO, né? Onde o produtor de cana ele tem que, né, seguir
determinados critérios que são auditados anualmente para continuar com a gente, que é um fornecedor de cana nosso. Então a gente volta na cadeia inteira e hoje 93% da cana que a gente tem está dentro desse programa já. Então é a maneira de a gente garantir que a cadeia esteja seguindo os mesmos princípios da gente. Tá? Muito bom. Tá ótima a conversa, mas a gente está chegando aqui ao final do episódio. Mas a gente tem uma tradição aqui de pedir para os nossos convidados darem alguma sugestão cultural, série, livro, para os nossos ouvintes, para o nosso público. Você tem alguma, Tamás? Tenho. Como eu venho falando eu falei hoje aqui, né, que eu estou vivendo, né, tentando entender mais esse dilema sobre a tecnologia e a interação humana. E tem um livro que eu li alguns anos atrás, chama Blink, que é um livro que fala basicamente sobre intuição. Né? Então, como é que você continua usando, né, o livro fala que, né, você não deveria nunca desperdiçar a tua intuição, que a sua intuição é importante na tomada de decisão. Isso a IA não tem ainda. Exatamente, e a IA não tem essa coisa de intuição, né, e quando eu li esse livro, evidentemente faz alguns anos já, ele não é um livro de hoje, a AI não estava nessa vibe que está hoje, né, e lá ele já falava, olha, nunca menospreze o poder da intuição humana. Né? Então, acho que é um livro bacana para ler e muito atual quando você está olhando para o que você tem sobre AI acontecendo e o teu poder de intuir alguma coisa. Né? Essa seria a minha dica de livro. Não, muito bacana. E você, Falanga? Bom, eu sou analista de equity, então eu aprendo muito lendo, não só livro, mas assim, a apresentação de empresa listada, né? Então, assim, eu queria dar dica para quem tiver curiosidade aí de aprender mais sobre caminhão autônomo e também internet das coisas. Tem 2 empresas que eu ando lendo material, que a primeira é uma que chama Aurora Innovation, ela é uma empresa que está fazendo a tecnologia de caminhão autônomo. Passou os últimos 2 anos aí investindo nisso e vai ter o primeiro caminhão autônomo aí fazendo uma rota no Texas. Ticker AUR, US, para quem quiser. E uma outra que chama SEO-SQ, é uma empresa francesa que acabou de lançar alguns satélites aí no último lançamento do Elon Musk, aí o Falcon 9. E eles têm uma tecnologia também de conectividade, de máquinas, internet das coisas, e como fazer isso de uma forma segura. Então, lê essa apresentação que acho que ajuda a tangibilizar o que é isso, né? Porque acho que muita gente ainda, como estamos muito no começo, muita gente ainda não consegue muito tangibilizar. Essa é a minha dica. Legal, bacana. Muito bom. Bom, este foi mais um episódio do Insights, o podcast do Bradesco, e eu tive o prazer aqui de conversar com Juliano Tamaso, vice-presidente de Supply Chain da Raizen. Muito obrigado pela presença, Juliano. É meu, obrigado a você. Obrigado, Tamaso. Ótimo. Também agradeço aqui o meu colega Vicente Falanga, analista do BBI. Muito obrigado aqui. Obrigado, um prazer estar aqui, Gaudi, Tamaso. Participe mais do Insights. Nos envie suas dúvidas ou sugestões. Escreva pra gente no direct do Instagram, no perfil @podcast.insights. Também estamos nas principais plataformas e nas redes sociais. Acompanhe e fique por dentro das gravações, dos bastidores e muito mais. Até uma próxima oportunidade. Tchau!